Pronto. Bom, vamos lá. Hoje terminaria esse ciclo, né, inicial dos documentos e formulários com relação à gestão de obra como um todo, tá? Aí a gente passou lá na primeira semana as ferramentas de início de obra, né? Na semana passada a questão na execução de obra, na parte de gestão da obra, e hoje agora da parte final de encerramento de obra, né? O que seria isso, tá? Então, vou compartilhar a tela com vocês. Seria também um checklist do que precisaria para a gente encerrar a obra de fato, tá? Então, quando a gente fala de encerrar a obra, não lógico que é importante, é entregar a obra, né, no prazo e na qualidade, mas, fora isso, a gente também tem algumas outras coisas que dependem das outras áreas para a gente finalizar essa obra. Então, a gente precisa, por exemplo, eu vou entrar nos itens aqui, entregar equipamentos imobiliários, precisa fazer também o encerramento de contas, programar o calção. Então, esse daqui, esse formulário de encerramento, seria mais ali um passo a passo do que o gestor, o gerente de obra, precisaria verificar para que realmente a gente possa, então, finalizar a obra como um todo e não deixar aí o rabo para trás, vamos dizer assim, tá? Assim, garantindo que a gente provavelmente tenha algum tipo de demanda dessa obra na fase de assistência técnica, tá bom? Eu vou falar também um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Então, o formulário de encerramento de obra tem essa cara aqui, tá? Ele tem essa cara. Aqui o cabeçalho para vocês preencherem os dados iniciais. E aqui o início e o término, tá? Quando você coloca uma data de término de obra, aqui ele vai ter ali um prazo aqui previsto para que aconteça, então, a reunião de encerramento de obra e a finalização desse processo de encerramento de obra, tá? E o que seria a reunião de encerramento de obra? A reunião de encerramento de obra seria, então, uma reunião ali que a gente apresenta o painel final, apresenta ali as lições aprendidas, né? Então, isso seria uma reunião que envolveria todas as áreas ali dentro desse projeto, dentro dessa obra, tá? E a finalização do processo seria o quê? Seria, então, finalmente, a gente pegar as aprovações aqui, tanto do diretor de obra, que é o André, comercial, que é o Max, e o RH. Vou falar um pouco o porquê do RH, tá? Depois, porque a ideia é que a gente faça um feedback aí, uma avaliação dos colaboradores da obra em cada finalização da obra. Então, isso vai fazer parte do processo de encerramento de obra, tá? Então, o RH também vai ter aí um visto do RH, porque ele, no caso, a Vanessa ou a Taira, né, irá receber esse feedback aí, essa avaliação, junto com os gerentes e os diretores, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, linha a linha. A ideia é que, assim, existem os itens aqui, isso aqui seriam os documentos de encerramento ou lista de encerramento aí. Aqui o responsável, tá? O responsável que vai fazer isso, normalmente é o gestor, ou o próprio gerente, dependendo de alguns itens aqui. E aqui, o que a gente vai fazer? Muito dos itens aqui, a gente não depende diretamente do gestor da obra, ou do gerente de obra. A gente vai depender também das outras áreas, tá? Então, por exemplo, a gente vai ver aqui embaixo, por exemplo, que a gente tem a avaliação do cliente, o NPS. Então, o gestor da obra, ele vai solicitar ali com o gerente comercial, que seria o Thiago, falou, Thiago, ó, você já tem um NPS aí junto com o cliente? Assim que o Thiago enviar essa avaliação, esse NPS do cliente, aí ele vai ter uma aprovação do Thiago aqui, no campo de assinatura, e a data que o Thiago enviou a NPS para o gestor e para o gerente de obra, tá? Então, aqui, na verdade, a gente vai depender muito também das outras áreas para realmente tentar finalizar todo o processo de encerramento aí de uma obra, tá bom? Então, o primeiro item seria o quê? Agendar o pré-checklist com a equipe de planejamento e processos. Então, a ideia
é um pouco daquilo que o Thiago, né, com a equipe comercial estava fazendo, né? E agora a equipe de planejamento e processo encabeçar isso daí. Então, quando a gente tiver ali, isso é ali no cronograma, né, de 85% a 90% de obra, nas nossas visitas de planejamento, a gente conseguir agendar um pré-checklist, fazer um pré-checklist junto com a equipe de obra, para que no checklist com o cliente a gente consiga ter o menos número de item de checklist, tá? Então, se a gente tem aqui, para terminar no dia 10/3, então, a previsão aqui é que mais ou menos em 10 dias antes do encerramento de obra, a gente consiga agendar o checklist, tá? O pré-checklist. Lógico que isso vai ser muito combinado com a obra, mas seria aqui umas datas de previsões aí, tá bom? O segundo item aqui seria o gerente da obra enviar um e-mail informando o encerramento dessa obra, no caso, para a diretoria com cópia para todos os departamentos. Então, se a gente tem uma data ali para finalizar a obra, que normalmente é se dado pelo TRP, né, que é o termo de recebimento provisório, então informar que nesse dia a gente vai ter, então, a finalização da obra em si, tá? No caso aqui, o item 3 seria o preenchimento do formulário de avaliação de equipe, tá? Aí vai estar aqui nas outras abas que eu vou mostrar para vocês. Depois, o item 4 seria a devolução dos equipamentos imobiliários. Então, muitas coisas a gente tem locado aí, mesa, cadeira, impressora, enfim, container, né? Então, fazer essa programação aí junto com os suprimentos. A entrega do as-built, tá? Entrega do databook. Esse modelo aqui de databook vai estar naquela pasta, né? Naquela pasta de encerramento de obra, vai ter um modelinho lá para preparar esse databook. Aí aqui também tem o termo de recebimento definitivo, assinado pelo cliente, tá? A gente tem o termo de recebimento definitivo e garantia com os fornecedores e o saldo zerado de contratos e pedidos, tá? Então, esse daqui também é um item bem importante aí para que a gente possa aí zerar os nossos contratos com os fornecedores, quitar todas as pendências e também fazer a liberação dos calções pendentes aí também, tá? Aí junto com o financeiro. O outro item aqui, que é o item 10, seria o checklist final, sem pendência, informando o número dos itens por metro quadrado, tá? Então, tem aqui o item de checklist que eu vou mostrar para vocês. Então, informar aqui a quantidade de item de checklist e ter isso daí finalizado e assinado pelo cliente, para que assim a gente consiga, então, o termo de recebimento definitivo, tá? Aí depois, a gente fazer, então, a reunião de fechamento financeiro, que seria aquele item aqui da finalização, que é a reunião de encerramento de obra. Então, a gente vai envolver o painel final, fechamento do centro de custos, e também, mais para frente ali, das lições aprendidas, tá? Seria aqui embaixo. Desculpa, na verdade, essa daqui é o de encerramento, tá? Essa daqui seria mais para fechamento do painel e centro de custo, tá bom? Aí o item 12, né, que eu estava falando anteriormente, então, pegar aqui a avaliação do cliente, então isso é da responsabilidade da equipe do comercial. Eu coloquei aqui, seriam os cinco itens aqui, que é referente mais à obra, tá? Então, a parte de gestão de prazo, qualidade de entrega do projeto, gestão de escopo e adicionais, qualificação da equipe técnica do projeto e qualificação da equipe administrativa, né? Que no caso seria a parte no caso, hoje o financeiro, né? Ou, desculpa, os suprimentos, né? Então, esses daqui são alguns dos itens, né, que é pertinente à obra, tá? Daí, o Tiago, assim que conseguir com o cliente, colocado as notas aqui e dado o check aqui no campo desse item 12 aqui, tá bom? Depois, a avaliação de equipe, tá? Então, vai ter uma avaliação aí para o mestre, para o comprador, né, da equipe de suprimentos, para o gestor da obra e para o gerente da obra, tá? E uma vez feito essa avaliação,
a gente informa para o RH, e o RH dá o check aqui, com as avaliações de cada colaborador aqui. Por final, feito todo esse processo aqui, a gente tentará fazer a reunião de encerramento de obra. Então, aí vai envolver as lições aprendidas, né? Vai ter a parte do ID final, do IDP, que seria a parte de prazo, né? Indicador de prazo, IDQ, que é a parte de finalização, ou parte de indicadores da qualidade, tá? Então, esse seria, então, mais um checklist aí do que o gestor, a equipe de campo aí, de obra, tem ali no radar dele, né? Para que realmente ele consiga, então, fazer um encerramento de obra, tá? É lógico que, voltando a repetir, né? Importante é tentar entregar a obra no prazo, na qualidade, né? Só que, além disso, a gente tem alguns outros itens aí, internos aí, que a gente depende para finalizar a obra, tá bom? Então, esses seriam os itens de encerramento de obra, tá? Daí, muito desses itens aqui, ele gera um documento, tá? Então, para que a gente não precisasse gerar para cada item um novo arquivo, a gente colocou aqui nas abas, tá? Então, para tentar facilitar um pouco, para não ficar abrindo diversas pastas e diversos arquivos, a gente tentou condensar aqui nas abas aqui, tá bom? Então, por exemplo, no anexo 1 aqui, ó, nessa aba aqui, a gente tem aqui o nosso checklist de entrega de obra, que é utilizado aí nas obras, tá? Então, aqui tem o cabeçalho, né? Aqui ele coloca que ele vai somando aqui o total dos itens de checklist, os executados e os pendentes, para vocês verificarem o que está faltando ou não, de pendência, né? Aí tem aqui uma breve descrição, o foto de antes e depois, tá? E junto com a disciplina. E aqui o status. Tá? Então, ele tem essa cara aqui, com a foto do antes e depois. Isso aqui, uma vez que... O que acontece? Quando que a gente usa esse checklist? Então, uma vez que a gente tem ali a data ali para a gente fazer a entrega de obra, então, nesse dia, a gente tem o TRP, que é o termo de recebimento provisório, na sequência, fazer o checklist junto com o cliente. Então, é apontado todos os itens, desses itens é colocado aqui, nesse documento aqui, nessa aba, fazer a impressão dela para que assim você vá dando baixa aí, junto com o cliente, né? Para que no final do checklist a gente consiga a assinatura do cliente, né? Que está aqui embaixo. Com isso, a gente conseguiu o termo de recebimento definitivo, tá? Então, uma vez que a gente consegue, então, finalizar o checklist, é quando a gente conseguiria ter a assinatura do termo de recebimento definitivo. Antes disso, antes de finalizar o checklist, a gente teria o quê? O termo de recebimento provisório, tá? Então, uma vez feito o termo de recebimento provisório, a gente tem aí a construção do checklist junto com o cliente, finalizou o checklist, tem a assinatura do termo de recebimento definitivo, tá? Então, esse seria o fluxo. Voltando aqui, então, esse é a cara do checklist, né? Na outra aba aqui, a gente tem aqui o item de comissionamento e testes finais, tá? O comissionamento seria mais a questão do funcionamento aí, das instalações como um todo, tá? De instalações de elétrica, hidráulica, enfim, tem todos os sistemas aqui, com os itens aqui, para verificar se realmente a gente está com os equipamentos, né, e sistemas funcionando, tá? Então, a gente tem itens aqui de lembrete aí do sistema de elétrica, a gente tem também de sonorização, de hidráulica, de ar-condicionado, de exaustão, de dados, CFTV, que é a câmera, né? Circuito fechado de TV, controle de acessos, né? Itens de sistema de incêndio, né? Pode ser sprinkler, botoeira, sistema de alarme de emergência, sistema de sonorização com integração aí com detectores, as portas também. E aqui, no geral, eu coloquei o quê? Solicitar certificado de conclusão e garantia aos instaladores, tá? E alguns outros itens que você possa aí ter
com peculiaridades dentro da obra para ir acrescentando aqui, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um item de incêndio, então, por exemplo, a gente verificar se as rotas de fugas estão instaladas, sistema de iluminação de emergência devidamente testado, extintores providenciados, né? Pegar aqui, pressurização prévia da rede de SPK, de sprinkler, hidrante para checagem de vazamento, solicitar laudo de estanqueidade. Então, seriam aqui um check aqui mesmo, né, para verificar, até junto com os instaladores, para ver se esses itens aqui que normalmente a gente tem nas nossas obras, a gente consiga aí, dessa forma, estar aí fazendo check junto com os instaladores, tá? Então, por exemplo, item de ar-condicionado, teste de funcionalidade do sistema de ar-condicionado, então fazer o startup com eles, tá? Depois fazer, por exemplo, balanceamento do sistema de ar-condicionado. Tem um item aqui também que é importante, teste de vazão em drenos de ar-condicionado, verificar se tem isolamento térmico, e o sifonamento também, colocar ele em funcionamento para ver se não está tendo nenhum vazamento ou algum problema. Então, aqui são itens aqui para vocês lembrarem aí e fazerem os testes finais aí junto com as instaladoras, tá bom? Aí depois, a próxima aba, então, como eu falei, é o termo de recebimento provisório, que tem essa cara aqui, tá? Então, aqui tem o preenchimento da obra, tem a RT, tem a contratante e o CNPJ da contratante. Em vermelho aqui é onde vocês vão preencher, tá bom? E aqui, é um detalhe importante aqui, até coloquei aqui como um comentário. Então, normalmente, a descrição disso daqui, ela está dentro da RT, tá? Então, quando vocês olharem a RT das suas respectivas obras, vocês verão que tem atividade técnica, descrição, quantidade e unidade. Então, pegado da RT, esses itens aqui, para colocar no termo de recebimento provisório, tá? Daí, essa parte aqui não muda. E aqui o campo da assinatura da GPE, junto com o cliente, com a data, tá bom? O TRD, mesma cara também, tá? Só que ele muda um pouco aqui, porque é o termo de recebimento definitivo. Mas aí tem a mesma cara aqui também. Daí, depois disso, a gente tem que fazer, até já é feito já, né, nos painéis, que seria a avaliação dos fornecedores, tá? Então, isso é uma coisa que eu acho que é importante, porque a gente vem verificando junto das obras o trabalho que a gente está tendo, principalmente no final de obra com os fornecedores. Isso também é bom para a gente ir avaliando e também dando feedback aí junto com suprimentos, junto com o comercial, para ver se a gente continua ou não com os fornecedores, tá? Então, essa é a cara da avaliação de fornecedor. Então, aqui, por exemplo, pegando como exemplo, tá? Então, tem o fornecedor e o serviço executado. Então, o fornecedor elegância, serviço executado, forro modular, gesso aquartonado e drywall. Aí, aqui tem os critérios de avaliação, tá? Então, a classificação aqui é ótimo, bom, regular e péssimo, tá? Aí, aqui tem os critérios: organização e limpeza, qualidade final do serviço e terminabilidade, proatividade, a avaliação do encarregado da empresa, porque a gente entende que ter um encarregado bom com o fornecedor ajuda muito, ajuda a desenrolar a obra, ajuda a dar andamento na obra. Então, é importante também estar avaliando esse cara. Cumprimento das metas intermediárias, então seria o cumprimento das metas que a gente faz em reuniões semanais, tá? A parte de checklist de final de obra, né? Então, uma vez, por exemplo, é gerado o checklist, muitos desses itens de checklist, a gente vai ter que pegar o fornecedor do seu respectivo serviço e verificar se ele está atendendo esse prazo aí, os itens de checklist. Fazer uma reunião final de obra dele também, tá? Acho que é importante também a gente fazer essa reunião final de obra, até por conta de, no momento final de obra, que normalmente é o mais crítico, né? Ter essa aderência aí do fornecedor junto com a GPE aí, para que ele possa também dar um gás aí no final de obra, tá? Então, aqui é avaliado, feita a avaliação, depois é feito aqui
a média aqui do fornecedor, tá? Então, isso daqui, a gente vai até depois atualizar lá no painel, tá? A avaliação dos fornecedores com essa cara aqui, tá bom? Tá bom? Bom, aí tem aqui todos os fornecedores como exemplo. E a média aqui final dos fornecedores, tá? Então, aqui tem tanto a avaliação do fornecedor como a avaliação do material, tá? A avaliação do material tem uns critérios um pouco mais específicos, né? Então, seria a qualidade do atendimento do vendedor, a gente tem a entrega do material no prazo, tem o comportamento, comunicação, apresentação, uniforme de entrega, a gente tem a organização, a parte de descarregamento, qualidade do material entregue, e a emissão de documento, nota fiscais e boleto, tá? Então esses são os critérios para a gente avaliar os fornecedores de material. Seguindo aqui, a gente tem aqui, então, a parte da aba de avaliação de desempenho, tá? São dois. Uma é a avaliação de desempenho com relação a esses itens aqui, tá? Então, a gente vai verificar a parte do colaborador em específico, a parte financeira, né, da obra, né? Então, tipo, o colaborador contribui para que a meta financeira fosse alcançada. Então, a parte financeira, então a gente vai ver a questão de prazo, conhecimento técnico das ferramentas, né, de gestão, de qualidade, organização, limpeza, qualidade final da obra, a parte de satisfação do cliente também, que vai estar muito voltado ali com a avaliação do dia a dia junto com o cliente, a parte de gestão, né, gestão de projetos, parte de gestão de cronograma, de reunião com o cliente, com o fornecedor, pertencimento, então seria muito nessa questão ali da parte do colaborador, né? Parte de liderança, foco no resultado, contribuição de melhoria e relacionamento, tá? Então, isso aqui é um dos itens que vai ser avaliado aí para cada obra encerrada, tá? Ô, Silas. Oi. Essa avaliação de desempenho, quem que preenche? É o próprio gestor, planejamento, gerente? Não entendi. Ah, tá. Então, assim, existe a avaliação do próprio colaborador, tá? Então, é uma autoavaliação, tá? Então, aí aqui, na verdade, não é gestor, aqui, deixa eu mudar, aqui é o gerente, tá? Gerente. Então, aqui é a autoavaliação do colaborador e aqui do gerente, tá? Ou gerente, né? Ou até mesmo o diretor, tá? Depende daí do caso. Aí, por exemplo, o PDP, por exemplo, que está o André sem o gerente por enquanto, tá bom? E, além disso, tem, então, aí um feedback, né? Então, seria aqui, aí é para verificar os pontos positivos, os pontos negativos a melhorar, objetivo, uma visão do futuro, para os próximos passos do colaborador, e uma proposta aí de melhoria para o cliente, tá? Então, isso vai ser ali uma avaliação, seria um feedback aí para o colaborador, tá bom? Isso daqui, né, para cada item aqui, não sei se vocês perceberam, faz parte do item de encerramento de obra, que está aqui embaixo. Então, ter essa avaliação da equipe, do fornecedor, né, ter esse checklist, faz parte desse documento aqui para que o colaborador possa fazer o encerramento da obra, tá? Então, vamos dizer que a gente vai forçar aí também para que o gestor, enfim, a equipe de obra também possa ter ali um feedback e que isso entre na rotina para que ele possa ser avaliado ali também, tá? Daí, depois, no final aqui, tem esse item aqui de assistência técnica, tá? Esse formulário aqui, então, como que é utilizado? Uma vez que a gente teve ali o termo de recebimento definitivo, né, por parte do cliente, então, teoricamente, se encerra, então, as questões de pendência junto com a obra, porém, tem as garantias, né? Tem as garantias da GPE como construtora a atender o cliente. Então, normalmente, é feito ali uma solicitação
do cliente via e-mail ou por algum gestor que estava na obra. É feita essa programação junto com a equipe. Uma vez que a equipe ele finalizou essa pendência, aí sim é gerado esse atendimento de garantia, dizendo, teve ali, vou pegar um exemplo, teve um problema na cobertura, numa telha ali e teve vazamento. Então, foi feita uma programação, foi atendido. Uma vez atendido, a gente gera esse documento para que o cliente possa estar assinando, tá? Então, esse documento é mais nessas situações, tá? Deixa eu até arrumar aqui já. Então, aqui, aqui já está linkado já a obra, né, com a outra aba. Então, é mais vocês preencherem essa parte aqui que está em vermelho, tá? Então, aqui seriam a descrição dos itens que foram atendidos aí nesse chamado, tá? E depois a assinatura do cliente, tá bom? Então, Silas, eu queria fazer só uma pergunta. Eu não sei se a gente chegou a estudar alguma coisa nesse sentido. Esses atendimentos, assim, que precisa de assinatura, a gente será que não consegue fazer algo, de repente, mais prático ali, ou eletrônico pelo ClickSign, talvez? Não sei se é possível, porque às vezes a gente tem que mandar, talvez, para o cliente depois, porque isso vai... O cara tem que imprimir, assinar. Será que de alguma forma a gente não consegue viabilizar, talvez com ClickSign, de algum documento padrão? Não sei se é possível também, mas sim. Talvez o pessoal consiga responder melhor ali de suprimentos. Não sei quem gere a plataforma, mas talvez ajudaria. Alguns documentos que precisam de assinatura do cliente, eu acho que seriam mais práticos, né? Boa ideia, Danilo. Vamos ver isso aí. Eu acho que sim, tá? Mas vamos dar uma pesquisada, principalmente agora, né, cara? Muita coisa é feita pelo ClickSign. Eu acho que sim, cara. Vamos dar uma pesquisada, sim. Eu acho que, até só para contribuir, mas vai em contraponto ao Danilo aí. Acho que se você for lá para atender a garantia com o papelzinho lá, assim que você termina, você já dá para o cliente, ele assina. Porque muitas vezes o cliente lá fica de assinar no ClickSign, aí não entra no e-mail, não assina e tudo mais. Na minha opinião, eu acho que o papelzinho, a gente levando no dia lá, terminou a garantia, dá na mão dele, ele assina, surte mais efeito. Claro que vai vou te falar o meio ambiente, mas... mas aí, às vezes, o cara que tá te pedindo para fazer, o cara fala para o cara da manutenção ir lá atender, e aí o cara não vai assinar porque ele não é responsável, mas ele acompanhou, sei lá. Bom, o que sai para documento o cara tem que assinar, ué. Se aí depois de tal tempo ele não assina automaticamente, acho que dá para colocar isso também, não sei. Sei lá, se pensar só. Sim. Não, boa ideia, Danilo. Vamos pensar aqui, vamos ver sim, cara. Acho que é válido pensar nessa possibilidade, tá? Bom, pessoal, é isso, na verdade, tá? Então, assim, isso aqui, teoricamente, seria, uma receitinha de bolo aí mesmo, para ter um norte aí para a equipe de obra, saber o ponto que realmente aí a obra se encerra, tá? Então, para verificar que existem diversos itens aí e ter um norte, né? Então, para que possa aí ter ali, junto com eles, essa planilha aqui, né? E também, dentro desse mesmo documento, as abas aqui referente aos documentos de encerramento de obra, tá? Bom, é isso. Isso aqui vai estar naquela pasta. Compilado em um arquivo. Oi? Só um ponto aqui. Acho que ficou bem legal porque está tudo compilado num arquivo só, né? Antes ele era tudo separado, assim, TRD era um documento, o checklist estava em outro. Eu acho que esse compilado aí ficou bem legal. Muito bom. Sim, tentar evitar, né? Porque senão a gente acaba se perdendo os documentos que teoricamente possam existir e não está no nosso conhecimento, né? Então, a ideia é que a gente tente fazer dessa forma mesmo, tá? É claro que, assim, dentro das pastas padrões, uma vez que, por exemplo, você tem o termo de recebimento assinado, então, colocar, então,
esse documento vai escaneado ou com a foto numa pasta específica, tá? Dentro de encerramento de obra. Mas ali, vamos dizer, o padrão vai estar aqui nessa planilha aqui, nesse arquivo, tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso. Não sei se vocês estão com alguma dúvida, algum questionamento, enfim. Pô, show de bola, pessoal. Parabéns, Silas. Parece que você está 1 ano na GPR já, conseguiu compilar aí, você junto com o Matheus, junto com a Catherine aí, um documento que, cara, receitinha de bolo para encerrar bem feito uma obra. Né? Eu acho que se seguir aí esse passo a passo, a obra vai ser bem encerrada. Com certeza tá abrangindo tudo aí. Como sugestão, até a gente começou a trabalhar nesse documento lá no Canjá, eu não sei se cabe ou não, mas a gente pegou a aba do checklist aí e colocou 2 colunas nela, para vocês pensarem aí se vale a pena estar nesse documento aí, ou se a gente trata isso separado. Que é uma coluna com o nome do fornecedor e uma coluna com o nome do local. Legal, legal. Aí a gente colocou um filtro lá, aí, por exemplo, vou mandar o checklist lá para LMV. Eu vou lá, filtro LMV nesse checklist, é o mesmo checklist que eu tenho com o cliente, eu tenho com o fornecedor, eu só ponho o filtro e mando para o fornecedor. Aí o checklist, por exemplo, por ambiente, na hora que eu quiser conferir ambiente para ver se está tudo, se está fazendo, se a obra está evoluindo melhor, porque você vai ambiente a ambiente, né? Aí você tem um outro filtrinho lá, por ambiente também. Aí você tem todos os itens do checklist daquele ambiente. Legal, Thiago. Boa. Fechou. Complementando aí, nesse filtro que o Thiago comentou, é meio bobo, mas tem gente que não sabe. Você consegue clicar na fotinho e vincular ela à célula que está, de maneira que quando você filtra, ela também é filtrada. Porque senão você tem lá as imagens, aí na hora que filtra fica tudo bagunçado a foto, mas se você clicar nela lá e colocar propriedades da foto, na hora que você faz esse filtro, a foto também ela filtra. Fica bem organizado. Legal. Tem muita gente que não sabe isso, mas dá para fazer. Não, fechou. Vamos atualizar sim, acho que é válido sim. Obrigado aí, Thiago. Obrigado, velho, pelo comentário aí. Valeu então, pessoal. Beleza, então, pessoal. Obrigado aí. Vai estar lá na pasta. A gente vai compartilhar com vocês aí, beleza? Fechou, valeu. Abraço a todos. Tchau.